Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jordana Oliveira e eu sou cientista e vim aqui para conversar um pouquinho com vocês e responder algumas perguntinhas que vocês me mandaram. Mas antes de responder essas perguntas sobre coronavírus, pandemia, vacinas, gostaria de me apresentar para que vocês me conheçam um pouquinho melhor. Então, quando eu estava na escola, sempre gostei de ciências e eu decidi que eu queria ser cientista. E para isso eu fui cursar a faculdade de biologia, que é a ciência que estuda a vida, os organismos. Na faculdade de biologia, me interessei muito sobre estudar o DNA. E para isso eu precisava fazer uma especialização em genética, né? Um mestrado e um doutorado. E é por isso que hoje eu estou aqui na Unesp de Botucatu estudando o DNA para ser uma cientista, uma geneticista que faz pesquisas com DNA. Bem, dito isso, bora lá para as perguntas. A primeira pergunta que eu tenho aqui é como que surgiu o coronavírus? Bem, os cientistas sabem já que existem diversos coronavírus na natureza, são diversos tipos de coronavírus e eles não necessariamente causam a Covid-19. Eles estão aí infectando outros animais sem causar qualquer tipo de doença. Com muitas pesquisas, os pesquisadores encontraram o coronavírus da Covid-19 em alguns animais, como o morcego e o pangolim. Em algum momento, esse coronavírus sofreu algumas mutações, ele se modificou um pouco e passou a infectar humanos também e causar a Covid-19. Então, a gente sabe que tem esses diversos coronavírus na natureza e um deles, em algum momento, aí se modificou e passou a ter o poder aí de causar a Covid-19 em humanos. Tá, então aí a gente pode discutir o próximo assunto. Como é que acontece essas mutações do coronavírus? Então, o coronavírus é essa cápsula de proteína, como a gente pode ver, e dentro do coronavírus a gente tem uma molécula de RNA, que é o seu material genético. O que isso significa? Essa molécula de RNA, ela tem as instruções, é como se fosse o livro de receitas para fabricar novos coronavírus. Então, quando o coronavírus entra nas nossas células, ele precisa infectar as nossas células para poder se reproduzir. Ele expõe o seu livro de receitas e mostra, ó, essas são as instruções para formar novos coronavírus. E aí ele consegue se reproduzir, se multiplicar, sair das células, infectar outras células e assim sucessivamente. Nesse momento de você copiar novas moléculas de RNA para fazer novos coronavírus, pode acontecer algum erro. Pode copiar alguns RNAs diferentes do RNA original. É como se a gente estivesse copiando um texto do quadro que a professora passou. Às vezes você escreve uma palavra ou outra errado. Então, esses errinhos, essas diferenças, que são as mutações do coronavírus. Então, quando os novos coronavírus têm essas mutações, o livro de receitas mudou. Então, o coronavírus pode ter mudado um pouquinho também. E é por isso que a gente tem a origem das variantes de coronavírus. E ao longo do tempo, como a gente ouve no jornal, a gente tem variantes que infectam mais, que transmitem mais rápido, que causam a Covid mais severa. Entendendo isso, como que o coronavírus entra no nosso corpo e por que o contágio dele é assim tão rápido? E o que se descobriu é que o coronavírus ele tem o poder de se espalhar por micro gotículas que saem da nossa respiração. Se a pessoa estiver infectada, ela passa essas microgotículas no ar, que se misturam com a umidade do ar e podem chegar até alguma outra pessoa. Então essas microgotículas são chamadas de aerossóis. E é por isso que as máscaras são tão eficientes, tão importantes para conter o coronavírus, porque elas formam uma barreira impedindo que essas microgotículas espalhem no ambiente e acabem indo
transmitir coronavírus para uma outra pessoa. Além das máscaras que formam essa barreira, é muito importante que as pessoas façam o distanciamento social e também então fiquem longe, né, uma das outras, pelo menos 2 metros, e que o ambiente esteja bem ventilado. Por quê? Alguma microgotícula pode sim escapar da máscara, isso pode acontecer, e aí espalhar o ambiente. Como são poucas microgotículas, já que as pessoas estão usando máscara, se as pessoas estiverem distantes uma das outras, essas microgotículas não têm o poder de viajar tão facilmente de uma pessoa para outra, porque serão poucas microgotículas. Então é muito importante que a gente utilize máscara e faça o distanciamento social para impedir essa transmissão, essa circulação do coronavírus pelo ar. Essa história de que máscara abafa a respiração e a pessoa se sufoca por gás carbônico é balela, gente. Porque gás carbônico é um gás muito menor que o coronavírus. Então você vai conseguir respirar normalmente aí o seu oxigênio, liberando, trocando o gás carbônico e ainda se protegendo. Entendido tudo isso, por que algumas pessoas são assintomáticas? Não tem sintoma nenhum quando contraem o coronavírus. Então vamos entender como é que o coronavírus entra no nosso corpo. A porta de entrada do coronavírus é a nossa boca, o nariz e os olhos. Então, se você teve o contato com uma pessoa contaminada, que não sabia que estava contaminada, o coronavírus vai se instalar e vai começar a infectar as suas células para se multiplicar. Nesse primeiro momento, a pessoa não sente nada, a pessoa nem sabe que está com o coronavírus. E aí que é muito perigoso, porque a pessoa não sabendo que está com o coronavírus, ela pode transmitir esse coronavírus. Por isso que é muito importante a gente continuar usando máscara e fazendo distanciamento, porque às vezes você não sabe que está infectado, né? Aí o coronavírus vai se instalando e o corpo vai percebendo que alguma coisa tem ali. E os primeiros sintomas podem aparecer, principalmente perda de olfato, de paladar, febre, dor de cabeça, um mal-estar, como se a pessoa tivesse gripada mesmo, né? Então o corpo está começando a reagir, está começando a ficar inflamado e está recrutando o seu sistema imunológico para expulsar esse agente aí que é o coronavírus, certo? Em alguns casos mais graves, o coronavírus pode se replicar, se reproduzir de uma forma mais descontrolada e passar a outras partes do corpo, principalmente os pulmões. E aí que a pessoa desenvolve a forma grave da doença, né? Elas têm tosse, falta de ar e podem desenvolver uma pneumonia e precisar de um hospital para poder ser atendida e ser curada do coronavírus. Agora, se a pessoa vai ser assintomática ou vai desenvolver a forma grave da doença, não tem uma bola de cristal para a gente prever isso, porque depende de vários fatores. Um deles é se a pessoa foi exposta a uma quantidade grande ou pequena de vírus, que a gente chama de carga viral. Então, se ela teve contato com muitos coronavírus ao se infectar ou com pouco coronavírus. Isso vai acabar determinando aí como é que a doença vai progredir. Também outros fatores como a idade da pessoa, se a pessoa tem outras doenças que a gente chama de comorbidades. Então, significa que a pessoa já está combatendo outras doenças, o corpo já está sobrecarregado, vem o coronavírus, acaba sendo mais perigoso. E os cientistas estão estudando até fatores genéticos, porque simplesmente a gente não consegue entender por que algumas pessoas não desenvolvem sintomas e outras, né, acabam desenvolvendo a forma grave da doença. Então não tem como a gente prever isso de uma forma muito clara, porque muitos fatores podem estar ligados e é por isso que é importante a gente continuar se prevenindo, porque até mesmo os assintomáticos, as pessoas que estão com uma forma leve da doença, podem transmitir o coronavírus. E por que a gente vê as ondas da doença que a gente ouve no jornal? Então tivemos a primeira onda de contaminação, depois os casos diminuíram, a segunda onda e assim por diante. Bem, isso pode ser explicado principalmente por 2 fatos: o nosso comportamento e também o comportamento do coronavírus.
O nosso comportamento, a gente pode contar essa historinha. No começo da pandemia, a gente tinha poucos casos de coronavírus e as pessoas estavam mais isoladas, estavam se cuidando mais. Aconteceu que, de repente, as pessoas cansaram, né, da pandemia, precisaram também sair para trabalhar, não podiam continuar em casa, que a gente entende, mas também tivemos pessoas que pararam de respeitar a pandemia e começaram a fazer aglomeração, festa e não estavam mais nem aí com o coronavírus. O que isso aconteceu? Circulação de pessoas, mais casos, coronavírus conseguiu se espalhar mais rapidamente e a gente consegue perceber uma primeira onda. As prefeituras, os governadores fecham tudo, as pessoas ficam isoladas de novo, os casos começam a cair. As pessoas relaxam, os casos começam a se espalhar novamente e a crescer. E é por isso que a gente observa essas ondas. Pessoas circulando mais, coronavírus se multiplicando mais. O que pode acontecer? Mutações. As mutações geram novas variantes de coronavírus e essas variantes podem ser mais perigosas, se espalharem mais, se infectarem mais, causarem uma Covid mais grave. E é por isso que quando essas novas variantes surgem, a gente tem uma explosão de casos. E agora você deve estar se perguntando: quando que tudo isso vai acabar? Quando que a gente vai poder voltar a aglomerar, fazer uma festa, abraçar os amigos? Bem, pessoal, isso é assunto para o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre as vacinas e quando a gente vai poder voltar ao normal e combater de vez o coronavírus, certo? Então acompanhe o próximo vídeo.